Olá, viventes do Cerrado. Aqui é Marco Aurélio Jacob e começa agora mais um Terço Ambiental Gazeta do Cerrado. O tema de hoje é um tema muito especial, é um tema que, na verdade, muitas pessoas se preocupam no dia a dia e nós nos preocupamos também com as novas gerações e também com todo o mercado que envolve essa questão. O tema é a importância da alimentação natural. E por que a gente fala alimentação natural e não só alimentação orgânica, ou alimentação vegetariana, ou alimentação saudável? Tem alguns que usam alguns tipos de dieta específica. Hoje a gente vai saber mais a respeito do tema, mais a respeito desde o mercado, lá na base, que é a produção de alimentos, até a produção de carnes, de frangos, de ovos, até a questão da distribuição, acessibilidade e a qualidade que esses alimentos, os tradicionais, os convencionais que nós achamos no mercado, ou os orgânicos e alimentos consideráveis saudáveis, ou mesmo os leites desnatados, ou mesmo aquela alimentação vegetariana, que você come aquela proteína de soja, né? O que isso, se é benéfico ou não, o que se impacta ou não na nossa alimentação, e se realmente está fazendo bem para a nossa saúde. Por isso, hoje nós convidamos 3 pessoas complementares a essa temática, que são pessoas muito especiais nesse ramo, e você vai conhecer a partir de agora os nossos convidados de hoje. Sejam bem-vindos, Zulene Saturno, Daniel Barbosa e Leidiane. A Zulene Saturno, ela é especialista em gastronomia natural, especializada em saúde da mulher e também cosmetóloga e esteticista e também trabalha terapia alimentar Ayurveda. Seja bem-vinda, Zulene. É uma honra estar aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui o Daniel Barbosa, que ele é assistente social, especialista em políticas públicas, conselheiro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Tocantins, do CONSER. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, maravilha. Eu conversei com os entrevistados antes, e para a gente trazer uma definição mais interessante sobre o tema e mais profunda, a ver com o que a gente quer debater aqui hoje, eu gostaria que a Zulene nos comentasse esse conceito de alimentação natural, para que a gente pudesse dar uma introdução interessante aí à temática. Zulene, o que é uma alimentação natural? Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao programa. Que bom estar aqui, estou muito feliz pelo convite, agradeço de todo o meu coração. Bom, vamos lá. Uma alimentação natural, Marcos, ela está relacionada diretamente, literalmente, àquilo que é natural, né? Chega a ser assim como redundante. Mas toda a alimentação que tem com fins nutritivos, ela pode se dizer natural. Porque quando a gente pensa em alimentação natural, a gente está pensando em uma alimentação que é realmente produzida na terra, ela é armazenada de uma forma onde não leve tanto tempo para ser consumida, que ela tem uma putrefação natural, sem aditivos químicos, para que ela se mantenha muito tempo ali intacta, esperando ser consumida. Isso é uma alimentação natural, e isso se estende a todos os tipos de alimentos, desde os grãos até os amidos, por exemplo, né? O amido da mandioca, por exemplo, ela traz essa conotação, certo? De ser natural, e em especial a quantidade de substâncias nutritivas que elas têm, logo elas têm uma vida mais curta, certo? E ao contrário também acontece. Enquanto vida mais longa esse alimento tem, maior é a distância dele em ser uma alimentação natural. Olha que interessante. Depois a gente vai falar mais sobre esses pontos aí que eu já fiquei bem curioso. E Daniel, dentro do conceito da alimentação natural, você que faz parte do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Tocantins, eu gostaria que você falasse um pouco do papel do Conselho e dessa questão de qual é o trabalho que está sendo desenvolvido para o quesito da alimentação natural aqui no estado do Tocantins.
Bem, falar dessa temática, né, da questão alimentar é muito importante quando nós nos reunimos para discutir, porque, afinal de contas, falar também de comida, dos alimentos, é falar também de políticas públicas. Então, dessa forma, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Tocantins vem fazendo debates, né, no contexto da produção, do acesso aos alimentos, né? Esse alimento de qualidade, esse alimento na qual dá um respaldo alimentar para a sociedade, porque não basta só ter acesso aos alimentos, mas temos que saber da onde que vem esses alimentos, como são produzidos esses alimentos, né? Então, desse modo, o Conselho vem incentivando uma alimentação saudável, de como consumir esses alimentos, como ter acesso, quando fala de grãos, né, da semente. Então, tudo isso ele está em torno do contexto alimentar. Então, é importante que a população compreenda e possa ter acesso e também aproveitar todos esses alimentos que são aí ofertados, até mesmo alguns são fáceis de acesso e às vezes as pessoas não sabem que podem consumir. Ótimo. Agradeço a sua participação, mas eu fico na dúvida isso. Como que a gente encontra, então, hoje, essa rede, esses produtores, como identificar um alimento que seja saudável, como identificar que é um alimento orgânico, porque eu tive a experiência de vir do Paraná, né, e a gente lá incentivava muito, porque enquanto eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente, lá existia, sim, uma política pública que ajudava a ter um espaço no supermercado para um alimento orgânico. Lá, o Mercado Municipal de Curitiba, ele quando foi reformado, ele criou um primeiro andar, um segundo andar, aliás, todo dedicado a produtores e alimentos orgânicos. E eu quero saber, e aqui no Tocantins, como que a gente sabe aonde a gente achar esses alimentos, esses produtores, né? Existe alguma rede, existe algum local específico? Como que a gente pode identificar, Daniel? Sim, esse processo teve uma discussão, né, aí que foram feitos pela ANATEC, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que foi implementado um projeto, né, há 4 anos atrás, que onde fez uma movimentação no estado e fez um levantamento, né, no Tocantins, nós temos grupos que trabalham efetivamente com essa produção de alimentos natural. Temos aqui o grupo de agricultores aqui na Serra de Itaquaruçu e até mesmo aqui na parte urbana de Itaquaruçu, né, que vem fazendo um belíssimo trabalho nesse contexto, né, dessa produção aí de consumo de produtos naturais. Temos a região de Araguaína, a qual foi também discutido, implementado, e foi descoberto ali que tem pequenos agricultores e de grupos ainda pequenos que trabalham esse contexto. E vamos lá para o bico, a gente percebe também que essa prática ela é também discutida. Agora basta a gente divulgar mais, né? Porque na realidade esse grupo ele não encontrou um apoio fundamental, principalmente da parte dos gestores, né? Tanto municipais quanto estadual, né? Então a gente pode encontrar sim, Tocantins tem aí esses grupos. Entendi. Então, mas tá, mesmo assim, dentro de supermercado, eu sinto falta de encontrar produtos que são orgânicos, ou então, se existe já algum setor que fala assim, olha, aqui, se você procurar esses dados aqui para se tornar um produtor orgânico, ou então como se tornar um produtor orgânico e conseguir o selo para poder agregar valor ao seu produto, né? Como que a gente acha essas informações? Existe no Estado algum incentivo para isso? Sim, existe sim. Nós temos aí dentro da própria SEAG uma discussão da CEPORG, que é a Comissão de Produção Orgânica, no estado que está ligado ao MAPA, o Ministério da Agricultura, né? E o Conselho também faz parte desses debates. Então, um gargalo maior que temos é do registro, né? Dessa produção orgânica, porque ela também custa caro para o produtor. Então, precisa de uma política mais efetiva, no sentido de poder contribuir com esses produtores para eles ter condições de levar esses produtos ao mercado, né? E isso também tendo um custo mais em conta para a população poder ter acesso. Então, essa discussão ela existe no Estado, eu acho que precisa ser mais fortalecida, né?
com certeza, mas hoje, para nós comprarmos esses produtos, a gente só encontra mais na questão das feiras, né? E nem todas são esses produtos a gente encontra. Porque no supermercado a gente percebe que a maior parte desses produtos eles vêm de fora, né? Então, é um debate que a gente tem aqui mesmo no Estado, de poder certificar e levar esses produtos produzidos aqui do Estado para os supermercados. Porque eu sei que antes tinha um incentivo com o governo federal com a chamada compra direta, né? E a merenda orgânica, né? Que eram 2 projetos que você estimulava a produção dos agricultores para poder fornecer alimentos para a escola, merenda escolar, para as creches, né? E esse programa foi encerrado, né? Eu vi que tem uma PEC, né? Que inclusive entrou para poder atrapalhar um pouco isso, né? O que está acontecendo, Daniel? E agora, com esse novo governo, há uma perspectiva de voltar a ter essa compra direta, estimular a agricultura familiar e orgânica? Existe essa força? Como é que está? Em que pé estamos nesse quesito relacionado às políticas públicas voltadas à alimentação orgânica e saudável? Então, quando você fala da compra direta, né, e do PENAI, que você traz 2 programas importantíssimos, um dos dois maiores programas de geração de renda, né, e de compra dessa produção da agricultura familiar. As dificuldades que nós temos aqui, falando do nosso estado específico, é porque nós não temos uma política institucionalizada, né? A compra direta hoje trabalha ainda com recursos do governo federal, uma porcentagem mínima que é repassada do Estado, mas essa porcentagem ela não dá um retrato eficiente da participação do Estado, né? Porque os recursos maiores que são utilizados são do governo federal. Então, isso que você falou deu uma queda muito grande no Estado, os produtores deixaram de comercializar para o programa por falta mesmo de orçamento dos recursos que estavam. O Estado vinha trabalhando com os recursos que já tinha acumulados, garantidos, e isso dificultou muito, né, essa produção, porque, na realidade, esses produtos são adquiridos do agricultor familiar e eles vão para redes socioassistenciais, quer dizer, o idoso consome, as crianças consomem, as pessoas acamadas consomem, ou recebe. Então, são muito contextos que precisam avançar e que nós precisamos, de fato, de efetivação das políticas públicas. Do PENAI, nós temos aí uma discussão muito grande, né, quando se trata dos cortes que teve para o PENAI, para o Programa da Alimentação Escolar. Isso dá um retrato negativo, porque, na realidade, essas crianças, eles têm acesso aos alimentos que não são processados, né? Então, a ideia da discussão que a gente percebe é que esses alimentos que seria ofertado na escola seria mais processado, ultraprocessado. Isso é ruim, né? Porque isso tudo gera uma negatividade no sentido da economia, né? E isso também, com essa produção, os produtores têm o incentivo de fazer as preservações ambientais, das APPs, né? Trabalhar ali todo esse contexto ambiental também. Então, isso traz para nós um retrato ruim. Maravilha. Zulene, desculpe. Como é que, assim, você se preocupa com a questão da alimentação saudável, você ajuda as pessoas a redescobrirem uma alimentação saudável, mas e essa problemática que nós estamos falando? Onde achar esses alimentos saudáveis? Como identificar quais alimentos saudáveis, né? E se a gente realmente está se alimentando de uma forma saudável, comprando aqueles produtos que eu sei que tem lá. Tem um iogurte que ajuda para fazer o aparelho gastrointestinal. Um outro produto, tipo leite sem lactose, ou leite desnatado, né? Ou então, para quem é vegetariano, a proteína da soja, né? Eu gostaria que você desse uma introdução nisso, desses alimentos, e depois como que você faz para indicar para as pessoas para a busca desses alimentos saudáveis, já que nós temos essa dificuldade de encontrarmos, principalmente aqui no Tocantins, que ainda é um tema que está sendo incubado, né? Ainda precisa de estímulos, né? Como o Daniel estava falando, e que a gente precisa de uma política pública que ajude, né, a desenvolver e que incentive mesmo os produtores, e nós desenvolvemos, enquanto consumidores e cidadãos, desenvolvermos a consciência da importância da alimentação para a nossa saúde e para o meio ambiente como um todo, né? Se você for contar a cadeia alimentar, né? Sim, com certeza. Bom, muita coisa, né? Mas vamos por partes. Sobre a questão da alimentação orgânica, né? A gente
chegamos a um ponto, a gente que estuda e que trabalha com essa questão da alimentação de qualidade, alimentação orgânica, ao combate a esse alto índice de pesticida que tem nos alimentos e nas águas e em tudo que se possa imaginar, o que acontece? A gente desenvolve assim, uma máxima de escolha o menos pior. É por aí. Existe essa coisa, literalmente, dos preços mais altos nos alimentos orgânicos. E eu digo para você, com uma certa folga, inclusive, que se a pessoa tiver uma condição financeira favorável, ela consegue comer, sim, alimentos orgânicos, entende? Por quê? Porque existe essa oferta, porém tem todo esse contexto que a gente está acabando de comentar aí a respeito dos preços. E quando não é possível consumir, por exemplo, um feijão azuki, não tem o feijão azuki que é orgânico, a gente descobre uma forma de onde vem aquele feijão, qual é essa plantação, enfim, que tem como a gente descobrir através do fornecedor. Mas é isso, Marco, pessoal, é mais ou menos assim. O que eu tenho de menos pior aqui? Por exemplo, o milho orgânico, aqui em Palmas, né, que é onde eu moro e trabalho, aqui em Palmas é muito difícil encontrar produtos de milho para fazer cuscuz, bolo, rosca, essas coisas em casa que as pessoas usam, orgânico. Mas eu consigo encontrar tranquilamente que eles não são transgênicos, você entende? Então, isso já é muito melhor do que eu ir lá, pegar aquele pacotinho amarelinho daquela marca famosa, que tem lá aquele pezinho de transgênico que é muito perigoso. E aí a gente vai pelos os menos piores. Eu sempre oriento os pacientes, quando eu dou palestra, quando eu faço, enfim, toda a oportunidade que eu tenho para falar de alimentação, eu sempre escolha os menos piores. Quando que é o menos pior? Quando tem lá um alimento não transgênico, um alimento com o Tzinho de transgênico. Então, isso aqui eu vou levar. Um alimento que foi... Vai levar o que não tem o T amarelo, né? Que não tem o T amarelo, isso. Né? E tem um T amarelo, que é um alerta que devia ser vermelho por ser tão grave, né? Inclusive. Exatamente. E deveria vir com uma caveirinha, inclusive, porque é cancerígeno. Né? Isso. Eu acrescentaria um caixãozinho ainda, entendeu? Acrescentaria um hospital, um cemitério, um monte de coisinha. Que nem as advertências do cigarro, né? Exatamente. Mas eu vou falar uma coisa para você interessante, como que falta divulgação disso. Eu conversando com um sobrinho que ele está fazendo agronomia, e eu e ele, a gente debate muita coisa, né? E ele fala assim, né? Ele fala assim, não existe milho não transgênico. Eu falei assim, claro que existe. Eu compro um pacotinho, aí eu entrei na loja que eu compro, né? Enfim, catei lá, eu falei assim, tá aqui, ó, não transgênico, sem glúten, etc e tal. Aí ele, eu não sabia. Eu falei assim, muita coisa que você não sabe porque você está dentro de uma instituição aonde exacerba as informações, né? Sempre em grande escala. Eu falei, mas esse aqui é uma produção meio que local aqui no Tocantins. E eu compro desse produto e é muito bom e eu super confio. Bom, mas então, é muito estranho ele falar isso, porque assim, da onde é que nem as crianças acharem que não existe vaca, ou que não existe de onde que vem o leite, vem da caixinha, né? Porque assim, o milho sempre existiu. Os alimentos transgênicos é uma coisa de 40, 30 anos para cá, né? Que faz essas modificações. Não é tão antigo assim, né? Então é engraçado essa nova geração achar que tá tudo sempre foi assim, porque não foi sempre assim, né? Exatamente. Pois ele tem a cachorra de falar isso para mim. Falei, não, você está enganado. E existe sim alimentos, por exemplo, uma coisa que eu descobri há pouco, estudando, e também numa roda de conversa com uma galera que defende essa ideia da alimentação menos tóxica possível, eu descobri e fiquei, inclusive, feliz que a abóbora, nossa, de cada dia, ela não suporta altos teores de pesticida. Fiquei feliz, falei, isso é bom, pelo menos um alimento que não precisa de pesticida, né, para sobreviver. Isso é uma informação mas eu não sei exatamente com profundidade, porque eu só sei, inclusive, esse meu sobrinho futuro agrônomo confirmou comigo, né? Então, eu fiquei, inclusive, gostei da ideia. E assim, Marco, quando eu vou orientar as pessoas e quando eu faço também, eu vou na feira, por exemplo, eu chego na feira,
Aí eu vejo os mamão, né? Mamão que é mamão, banana. Eu não chego assim e falo para a pessoa, nossa, você usa pesticida na plantação? Aí eu olho assim, eu falo, nossa, eu queria muito levar esse mamão, mas ele está muito grande, isso é pesticida pura, né? Aí a pessoa fala, não, isso é mamão de quintal. Eu falei assim, então tá, então eu vou levar. Né? Então, assim, eu vou jogando. Como eu conheço, se a pessoa me der uma resposta muito elaborada, com muito cuidado, eu já desconfio que ela está querendo me vender um produto com muito pesticida. Quando sai muito natural, banana também. Aqui em Palmas, na feira, eu compro uma banana e eu conversando com o moço lá, eles não colocam a pesticida. E também aqui em Palmas eu indico para os pacientes mais 2 lugares que não, eles não compram, eles não usam pesticida, né? É uma fazenda, né? Eu acho que o Daniel conhece, sim. E assim, eu vou sempre nesse contexto do menos pior. Sobre a questão dos alimentos com ou sem lactose, descafeinado, light, diet, quando se fala de saúde, isso é meio que chover no molhado. O que é chover no molhado? Gente, essa expressão é antiga, mas é assim, chover no molhado nada mais é do que jogar água onde já está molhado, né? Então isso é chover no molhado. E aí o que acontece é o seguinte... Eu gostaria que você explicasse melhor, porque o light e diet, então não... exatamente. Quando não se funciona. fala de saúde, quando se fala de promoção de saúde, recuperação da saúde, esses alimentos eles não são indicados, eles não ajudam, eles não são eficazes. Pronto, essa é a ideia. Eles não são eficazes. Por quê? Para começar, quando uma pessoa tem um problema relacionado à lactose, é porque ela já não tem mais a proteína, a lactase, a enzima lactase que destrói a lactose. Quando eu tenho um corpo sensível à lactose, automaticamente o meu corpo inteiro está sensibilizado a outras substâncias. Então, eu venho lá com uma caseína que não é nada boa, nem fácil de digerir, e aí essa pessoa consome esse alimento e acha que vai fazer algum benefício, mas não vai. Isso não vai gerar saúde, porque vai gerar fermentação do mesmo jeito, vai exigir uma qualidade, um potencial maior de digestibilidade. Então, eles não são apropriados em termos de saúde, de promoção e também de manutenção da saúde. É preciso... Se a pessoa tem intolerância a qualquer um desses alimentos, dessas substâncias, gente, e é melhor trocar por outros alimentos que não têm essa substância, que é a famoso deixe de usar. Cafeína. As pessoas falam assim, eu vou tomar um café descafeinado. Ok, mas você sabe o que colocou dentro do café para diminuir o potencial da cafeína? Nunca é nada agradável, nunca é nada que o nosso corpo conheça, que o nosso corpo goste, que vá digerir. Você vai sempre acumular substâncias que não deveria ser consumida. Ou seja, eu tomo café de manhã e esse café me faz mal, me dá indigestibilidade, eu sinto irritação, eu não durmo à noite. É preciso gerar uma consciência para deixar o café de lado e os alimentos que contêm a cafeína. Essa é a ideia. Ela é dura, ela é difícil, gente. Dizer isso para as pessoas que estão adoecidas e que precisam mudar é um baque muito grande. Mas se eu disser para você assim, Marco e Daniel e todo mundo que está nos assistindo agora, né? E vai assistir depois, fala assim, olha, então você tem intolerância à lactose, então você coma de vez em quando. Né? Esse de vez em quando, ele é superestimado. Por que esse de vez em quando? Imagina que você está indo em um caminho para chegar a andar 2 quilômetros, quando chega no meio desses 2 quilômetros, alguém chama você de volta. Aí você volta para o lugar do início da sua história, da sua viagem. Aí quando chega no lugar que você voltar, a pessoa fala, volta de novo para andar mais 2 quilômetros. Quando chega lá de novo, você volta. Você nunca vai chegar nos 2 quilômetros, você nunca vai chegar a um ponto de realizar nada. Da mesma forma é a alimentação. Quando você come uma semana inteira saudável e tem o dia do lixo, você jogou todo o seu benefício literalmente para o lixo.
Isso é superestimado, isso é uma coisa da nutrição dos anos 90, que queria que as pessoas... Foi quando acendeu a luzinha que as pessoas precisavam mudar os hábitos alimentares, quando perceberam que a indústria de alimento era qualquer coisa menos benéfica para a saúde das pessoas. Pode ser boa para o prazer, pode ser boa para o social, pode ser boa para uma série de coisas, mas para a saúde humana, esse formato que tem depois da Revolução, da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Industrial para cá, ela não faz bem para a gente. Basta olhar os índices de diabetes, os índices de... chama-se dislipidemia, síndrome metabólica, os problemas cardiovasculares, todos reiniciados e gerados por uma alimentação, por um estilo de vida que não condiz com o corpo do mamífero, certo? Então, assim, os meus programas de tratamento estão relacionados em 4 janelas: alimentação, atividade, o sono e o que essa pessoa faz em termos mentais e emocional, saúde emocional. E dentro de cada pilar desse, trabalha o todo. E quando a gente começa a destrinchar um por um, você fala, meu Deus, eu não estou vivendo como um mamífero, eu estou vivendo como qualquer outro tipo de animal. Contrário, gerando mais doença do que tudo. Né? Então, quando eu penso em alimentação saudável nos dias de hoje, eu preciso abrir o meu coração, abrir a minha mente, querer conhecer, ter amor ao conhecimento, amor a mim e a minha família, para poder descobrir qual a melhor forma, ou melhor, qual a forma menos agressiva. Um exemplo, assim, que a gente está falando de alimentação, gente, mas quando a gente fala dos 5 sentidos, tudo é alimentação. Isso é um princípio ayurvédico. Quando eu falo nas minhas emoções, eu penso também em alimentação. Porque como que eu estou nutrindo os meus 5 sentidos? Como que eu digiro o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu toco e o que eu como? Então, tudo isso tem a ver com a digestão. Então, se eu tenho uma vida muito infeliz, muito angustiante, por mais que eu coma um alimento saudável, ainda assim eu vou ter vários problemas relacionados à digestão, porque algumas emoções têm uma ligação diretamente com o estômago, mas isso não é assunto para agora, porque fica muito longo. Mas a ideia é, gente, para todos vocês que estão nos assistindo, vão sempre pela parte menos pior. Como que é isso? Tem galinha, você tem dinheiro no bolso para comprar 2 dúzias de ovos de granja. Mas aquele dinheiro já dá para comprar 1 dúzia de ovos de galinha de verdade. Compre essa 1 dúzia de galinha de verdade e aproveite até as cascas do ovo, tá? Faça a farinha da casca do ovo para você consumir, junto com a farinha de aveia, dá uma torradinha nela e faz farinha da casca do ovo de galinha caipira de verdade, que é muito melhor do que você comprar 2 dúzias de ovos de granja. E por quê? Qual a diferença? A quantidade de hormônios que tem esses ovos que são produzidos nas granjas é exacerbadamente muito grande e o nosso corpo não suporta esse consumo como vocês fazem. Vocês, né? Eu sou vegetariana, sou vegana, não consumo esses alimentos, então hoje eu falo sem nenhuma soberba, tá, gente? Eu nem sempre fui santa, tá? Mas assim, as pessoas que consomem esses alimentos todos os dias, gente, é preciso dar uma olhada nisso aí. É importantíssimo olhar para essa parte dessas alimentações, porque elas têm vários segredos escondidos por trás delas, gente, que vocês talvez não tenham nem ideia. Daqueles alimentos que estão no supermercado, lindos, sabe? Aquela carne que por cima ela é vermelha. Em tecnologia de alimentos, a gente aprende, né, na nutrição, como que as carnes são produzidas para chegar até os supermercados, como que as frutas são produzidas, o que colocam dentro das frutas. Tem uma tecnologia cara, inclusive, que ela é colocada para produtos que vão ser exportados, porque demora muito tempo, né? E elas são bem perigosas, tá? E vocês chegam nos supermercados, né? E aí encontra, enche os carrinhos. Eu sei, a intenção é boa, né? Levar um alimento saudável para casa. Mas há de convir que é preciso que a gente, enquanto consumidor, enquanto dono da minha saúde, do meu corpo, eu preciso sair do lugar de espectador
para ativo, ou seja, de passivo para ativo. Da onde vem essa manga que eu estou comendo? Se no Tocantins não tem manga, agora tem. Mais um exemplo. Digamos que em março não tem manga. Como que você vai lá no mercado, aqui, perto de casa, do Açaí, e você vai encontrar uma manga enorme, grandona lá te esperando? De onde que ela brotou? Isso precisa pensar. Isso é um conceito ayurvédico. E você consumir os produtos sazonais da época da onde você está morando, do lugar aonde você mora, da sua região, né? Na Alemanha não tem banana. Então, todo mundo que come banana na Alemanha... Alemanha é Alemanha. Meu amigo mora lá, é Alemanha. Acho que é Alemanha. Gente, me perdoa aí, mas é um desses países da Europa. Não tem banana. Lá ninguém produz banana. E chega banana de todos os outros países. Imagina, um alemão, um desses caras aí que eu tô falando agora, sem muita verdade, quem quiser pesquisar pode corrigir depois, vai comer banana. Esse organismo não sabe o que é banana. E a pessoa fica lá, às vezes, entuchado, o abdômen grande, que eu chamo de bucho grande, né? Aquele barrigão soltando gases, e aí falando, mas essa banana que veio do Brasil é muito saudável, porque é muito legal, que é fruta, é saudável, vou comer esse negócio. Não é dessa forma. Não é porque é banana e que foi do Brasil que essas pessoas podem consumir, porque não é da terra delas, não é do país delas, não é do mesmo clima delas. Então, tudo isso tem a ver com a alimentação, gente. Vai muito mais além do que só pensar em alimentação saudável como um pedaço de coisa verde com outra coisa vermelha e com outra coisa amarela. Ou seja, alface, tomate, cenoura. Não é isso. É muito amplo, entendeu? Então, sempre que vocês... Lembrando lá do início dos comentários do Marco, sempre que vocês forem escolher alimentos que sejam diets, lights, descafeinados, e dentro desse contexto de diminuir, que tem a intenção de diminuir o dano, fiquem de olho, porque se vocês estão adoecidos, isso não vai trazer benefício para você. Um exemplo é o pessoal que estão diabéticos, pré-diabéticos, consumindo os produtos diets, lights, eles acabam inflamando muito mais, porque, gente, o diabetes, ou a diabetes, ela é faz parte da síndrome metabólica. Síndrome metabólica são essas doenças relacionadas ao sistema digestório, desde a indigestão, diabetes, colesterol alto, que é a hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, e por aí vai, certo? Ou seja, colesterol alto, triglicerídeo alto, diabetes, problemas intestinais, intestino preso, síndrome do colo irritável, a gente tem aí também diverticulite, todas essas patologias, quem tem, isso chama-se doenças crônicas. A sigla delas é DSM, doenças DCNT, doenças crônicas não transmissíveis, isso, entendeu? O SUS catalogou, gente. Então, quando uma pessoa tem uma dessas doenças, elas são doenças inflamatórias, e elas precisam de alimentos que sejam anti-inflamatórios. Quando você come um leite light, você está comendo um alimento inflamatório. Quando você come um alimento diet, você come um alimento inflamatório. Uma pessoa que tem o intestino preso e fica tomando aquele potinho, que eu não vou fazer comercial agora, mas quem vê vai lembrar, um potinho verde, acinturadinho, parece que é a cintura de uma mulher. Gente, aquilo lá é açúcar puro. O diabético, como aquele negócio lá, por exemplo, aumenta muito as suas taxas de açúcar no sangue. E quem não é diabético corre um grande risco de ficar. Por quê? Se você tem intestino preso e fala assim, não vou tomar lactopurga, mas eu vou tomar esse produtinho aqui, determinada empresa, porque é doce, né, gente? É gostoso. A pessoa começa a tomar, dali a pouco ela está com sobrepeso, a mulher com muita celulite, certo? Enfim, a melhor coisa é olhar para tudo isso, ajustar essa alimentação. Como que eu ajusto uma alimentação para quem tem intestino preso? Só um exemplozinho, gente, engasgo. Quando a gente precisa aumentar nossas idas ao banheiro, por exemplo, as nossas evacuações, que chama, né, fazer cocô todos os dias, de preferência mais de uma vez, se for possível, a gente precisa apostar nos alimentos ricos em fibra.
O que são alimentos ricos em fibra? Tudo que dá na terra e alguns alimentos que estão no supermercado. Por exemplo, a uva passa, mas tem um jeito interessante de fazer, certo? Ou melhor, um jeito adequado que eu aprendi na cozinha Ayurveda e desenvolvo. Mas ainda assim ela é boa. A aveia é maravilhosa. Cenoura, beterraba, tudo que você encontra ainda intacto, que não passou pelo processo de industrialização, são ricos em fibra. Então, você pode consumir diariamente e vai desenvolvendo aí um hábito no seu intestino. É claro que se você está muito doente, já muita doença crônica, muito inflamado, aí você vai precisar de ajuda realmente para fazer esse processo. Mas quem não está ainda, gente, coloque isso no seu dia a dia. Coloca todos os dias, você consome 3 colheres de aveia na sua vida, durante o dia, não importa o horário. Você vai ver como o seu intestino vai começar a melhorar, caso você tenha esses problemas de digestão, né, desse abdômen distendido, aqueles punhos fedorentos que ninguém aguenta, né, tá o tempo inteiro sentindo mal. Eu tenho pacientes que chegam para mim, elas chegam usando uma calça 44, mas no fundo a calça dela, o número dela é 38. Tamanho é o abdômen dela, então a calça fica folgada nas pernas e na cintura é preciso ser uma calça maior. Só de gases, gente. Opa, meu óculos caiu aqui. Só gases intestinais. A gente ajusta a alimentação, o intestino dela volta a funcionar, faz tudo o que precisa fazer e ela acaba tendo muito mais qualidade de vida, tá? Então, a ideia é essa. Tem uma coisa que as pessoas falam assim, Zulene, é muito caro comer saudável. Eu não sei, Marcos, eu estou entrando muito a fundo. Se você quiser, pode mandar parar que eu paro, né? Então, não, na verdade, eu te agradeço, porque assim, eu estou aqui falando com a equipe, a Leidiane está com um problema técnico lá, ela conseguiu entrar, caiu e não conseguiu entrar novamente. Então, você já está entrando um pouco naquilo que eu ia perguntar para ela, né, dessas questões. Mas tem uma coisa que eu já ouvi antes, e depois, se o Daniel quiser comentar também, né? Se por causa do Conselho de Segurança Alimentar, se é levado em consideração essa questão de problemas inflamatórios em reação a alimentos industrializados que nós consumimos. Né? Existe, Daniel, no Estado alguma questão nesse sentido, algum estudo que vocês levam em consideração para poder falar, não, esse alimento não é bom nem estar no mercado, ou então, como a gente falou dos transgênicos, né? Não basta ter o T de transgênico, deve ter um alerta que seja um produto cancerígeno, né? Porque agora a gente voltou com 2 alertas de produtos, né, que fazem mal à saúde, né? Então, eu gostaria de saber qual que é o posicionamento do Conselho em relação a isso e a pressão que vocês fazem, se é efetiva ou não, e se não é efetiva, como que a gente pode ajudar, ou qual setor da sociedade pode ajudar, se é o Ministério Público, se é os consumidores, porque eu sei que assim, nós aqui não temos a Associação dos Consumidores, né? Eu sei que da energia elétrica, não sei por que foi criada uma associação dos consumidores de energia elétrica, mas devia ter dos consumidores de alimentos, né? Saudável, exatamente. Então, Marcos, falando o que você falou, é muito importante, e nós, enquanto Conselho, nós temos debatido essas temáticas mesmo. Inclusive, quando trata a questão da saúde, nós temos os conselheiros que são representantes de vários espaços, né? Tanto da saúde e de outras secretarias, inclusive são pautas que eles trazem para dentro do Conselho, dizendo, né, as pesquisas que foram apontadas, os alimentos que têm causado o maior índice de doenças, né? Aí, como o câncer, por exemplo, né, tem apontado as pesquisas que a má alimentação de produtos ultraprocessados e produtos processados que são consumidos, né, pela população. Vemos aí a questão, né, do leite, com uma discussão bem pontual, quando nós tratamos pela questão da desnutrição e também pelo o incentivo do consumo do leite materno. Então, o Conselho tem discutido isso bastante, né? Já evitando todo esse processo que a Zuleide já traz aí também, de uma possível doença futuro, né? Então, uma demanda que nós vínhamos discutindo bastante no ano passado era esse consumo de leite, né, aí materno, que as mães poderem oferecer às suas crianças, porque nós temos mãe que amamenta um mês já não quer mais amamentar, outra hora não é porque nem a criança não quer, porque a mãe não quer
mas porque acha que tem que trabalhar, acha que a criança tem que ter outra atitude alimentar. Então, a própria saúde tem demandado esses debates. Nós temos discutido nos municípios uma questão que a Zuleide falou, e eu concordo com você, é uma pauta do Conselho. Zulene, né? Desculpa. Zulene. Não é fácil fazer com que as pessoas mudem o seu hábito alimentar. Não é fácil. Mesmo nós apontando o tipo de doenças que causa ao consumir aquele produto, a população continua alimentando. Mas nós sempre reportamos e dizer que tudo isso é falta do incentivo e investimento de políticas públicas. Por quê? Porque sobrecarrega os conselhos. Então, nós discutimos, mas a política, de fato, ela não funciona. Então, o conselho demanda, o conselho se discute, fala para a comunidade, fala para o gestor, para os secretários, prefeito, mas não temos uma política de Estado que venha contribuir. Então, isso não faz com que as pessoas mudem esse hábito alimentar. Como você falou, Marcos, se tivesse uma associação de consumidores consciente, por exemplo, então nós tínhamos a população com outro nível de qualidade de vida. Então, é um processo complexo, mas a gente não pode parar de discutir, a gente não pode parar de dizer, né, até a população realmente compreender que, de fato, eu preciso utilizar os produtos que eu tenho no meu quintal, né, a mandioca que eu planto, a galinha que eu crio, vamos consumir os ovos, todo esse processo. As frutas, né, por exemplo, nós incentivamos muito o consumo do suco do limão, as pessoas jogam limão fora. As açúcares jogam fora. Então, o Conselho tem feito isso, né? Nós tivemos. Com ou sem açúcar o suco de limão? Oi? Com ou sem açúcar o suco de limão? A gente incentiva sem açúcar mesmo, né? Isso. Sem açúcar. Porque aí tudo quebra o teor da mel, pode usar mel? Zulene, usa mel ou no suco de limão? O açúcar tem que deixar de fora, né, Marcos? É sem açúcar, porque já tem frutose o limão. Não, mas a frutose, mas ele é azedo, né? E para quebrar essa azedura, usa o mel, tá lá dentro. Qual seria a alternativa? Ou mistura com que fruta para dar uma quebrada? O limão? Olha, quando você faz um suco de limão, de laranja e adiciona limão, você vai só potencializar ali mais frutose e o suco vai continuar azedo. Porque quando a frutose está dentro, faz parte do limão, por exemplo, você não sente. Mas quando você usa suco de limão, pensando em gerar saúde, adicionar qualquer tipo de frutose, você não está tomando uma substância, vamos chamar de um remédio, um medicamento natural. Você está tomando só uma bebida adocicada e que não vai trazer os efeitos que você quer, que a pessoa precisa, certo? Exatamente. Pode com mel, rapadura, açúcar mascavo, demerara. Gente, não importa. Se você toma qualquer substância, você come qualquer alimento e você adiciona substâncias para aumentar o sabor dele, sendo essa substância açúcar, sódio, corante, gordura, você está comendo apenas um alimento, um produto alimentício gostoso, mas terapêutico não. Exatamente, é verdade. Então, Marcos, quando falamos isso aí, eu só ia trazer um exemplo que nós elaboramos um projeto com a Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria do Trabalho, o nosso conselho está ligado à Secretaria do Trabalho e Assistência Social, né, onde capacitou aí quase 90 municípios, e levando isso justamente, porque foram as nutricionistas, né, que tiveram lá ministrando os cursos, inclusive com essas orientações que o Conselho vem discutindo, né? Sem usar o açúcar, né? Como quebrar essa acidez? Usar a laranja, usar a cenoura, o abacaxi. Isso faz com que a pessoa tenha um consumo do alimento natural, que não vai prejudicar a sua saúde. Então, o Conselho, nós temos um papel de discutir as políticas públicas, de fato, fazer com que haja investimento e fazer com que essas políticas públicas elas possam chegar à população brasileira e à população também tocantinense, que nós fazemos discussão também de nível nacional, né, que, de fato, utilize os produtos que nós produzimos regionalizado, nós temos nas nossas casas. Então, isso facilita, né,
tudo isso nos ajuda. Mas as pessoas têm que compreender que aquilo que tem em casa que é saudável, não é aquilo que eu compro no supermercado. Às vezes a gente vai tomar, chega numa casa, a pessoa oferece uma coca, mas fala assim, não, mas tem limão, eu quero um suco de limão. Então já acha que isso aí não é muito, não é legal, não é chique. Não é chique. Exatamente. Então, isso tem que quebrar esses tabus e tem que, de fato, a população compreender que a má alimentação, ela causa doenças. E as doenças que nós temos hoje, a nível de Brasil, são doenças que de curto prazo de vida. As pessoas adoecem e morrem rápido, porque Exatamente. elas são bastante contaminadas, né? E assim... Eu só queria complementar, Zulene, o seguinte... Você falou do dia do lixo, né? Muitas dietas e muitas pessoas, para fazer essa transição entre uma alimentação normal de hoje em dia, né? Essa que a gente come qualquer coisa, né? E para uma alimentação saudável, às vezes esses nutricionistas, quem vai orientar uma dieta, ou mesmo esses cursos da internet, esses vídeos, falam, não, faz o dia do lixo que você falou, o dia que você pode comer uma pizza, um churrasco, um hambúrguer, né? Um milkshake, às vezes, né? Ou aqui nós temos o nosso milkshake do Cerrado, né? Aquele suco creme dos nossos quiosques aqui, que para mim foi uma grata surpresa quando eu cheguei no Tocantins. Mas daí o seguinte, eu não gostei dessa sua analogia dos 2 quilômetros. Para mim não continua de onde parou e para alcançar os 2 quilômetros. Por que regride tudo? E outra, a partir do momento que assim eu tenho o dia do lixo, e como que a gente volta aos benefícios? Então, a gente agora vai ser obrigado, se for querer uma alimentação saudável, não pode mais comer nunca mais nada? Vamos lá. Depende daquilo que você tem enquanto patologia, certo? Por exemplo, quando a gente pensa em um dia do lixo, eu desenvolvi, por exemplo, umas receitinhas que são interessantes. A pessoa fala, eu amo chocolate. Aí eu falo, ok, então você vai lá, compra uma barra de chocolate amargo e pode comer um pedaço todos os dias. Não, Zulene, eu amo chocolate. Eu falei assim, não, você gosta de açúcar. É diferente, né? Porque quando você fala um chocolate amargo, a pessoa dá um pulo longe. Então, é possível você desenvolver algumas receitas que sejam pseudo-lixinho, mas que não sejam tão ruins. O certo mesmo, se alguém falasse para mim assim, Zulene, o que tem que fazer? É não ter dia de lixo de nada. Por quê? É aquilo que eu falei. Você começa um processo, o nosso fígado, ele dura 4 meses em média para trocar as células. Os nossos hepatócitos, as células hepatócitas, elas fazem 1001 atividades. Uma delas é a questão do ferro, enfim. E se você começar um processo de tratar o fígado hoje, por exemplo, tá lá com esteatose, aí começa a tratar o fígado hoje. Quando for daqui a uma semana, você fala, não, eu vou comer aquele hambúrguer com aquele queijinho fresco que veio de Minas Gerais. Não vai adiantar nada. Porque você só tem uma semana, vai precisar ainda de mais aí, não sei quantos dias, mais 50 dias. 50 nada. Vixe, muito mais que isso, 90 dias, 90, 120 dias em média, para que você troque essas células, para que esse fígado comece a trabalhar um pouco melhor. O dia do lixo, ele tem como conotação enganar as pessoas. Porque nós, humanos, somos realmente muito enganáveis. A gente está sempre em busca daquilo que é prazeroso. E é compreensível. Somos humanos, ensinaram para a gente tudo isso. É muito sofrimento, eu trabalho tanto. No dia que eu quero tomar uma cerveja com aqueles negócios que o pessoal faz nos botecos, eu não posso, porque essa mulher vem dizendo que faz mal para o meu fígado. Não, é o meu fígado. Cebolada, batata frita. Exatamente. Eu gosto tanto daquele vinho com aquele queijinho, chega a ser até romântico, né? Nossa, é uma das coisas mais danosas para o corpo por causa dessa incompatibilidade. Mas aí existe uma coisa chamada curto, médio e longo prazo. Se eu tenho uma pessoa muito doente e ela tem muita resistência à alimentação por causa de carências, por causa de hábitos, por tudo que envolve o ser humano e os dias atuais, a vida social... Gente, a gente se encontra com os amigos para bater papo, para comer, não. Essa coisa de aonde tem gente tem comida, isso é uma coisa da indústria de alimentação para vender produto, gente. É bebida. Entendeu? Então, assim, toma água e conversa com seus amigos, tá tudo certo. Toma suco de limão aí, né? Como o nosso colega falou, e é verdade.
Agora, a questão da comida... Se for tirar do próprio pé, né? Se tiver o meu pai tem um pé de limão galego lá na casa dele, que eu acho sensacional. Exatamente, você ainda pode fazer comporta. Só segurando o ganchinho rapidinho aqui, igual o que o Daniel falando realmente do aproveitamento. Gente, como que no Tocantins, um lugar que toda época, todo mês praticamente tem uma fruta diferente, não tem uma associação de aproveitamento de polpas da cidade, a quantidade de frutas que são perdidas, né? Então, assim, essas políticas, elas precisam realmente acontecer e é para ontem. A gente tem em hospital crianças que ficam 2 meses internadas, elas recuperam. Elas vão para casa, 15 dias depois elas voltam cheias de caras, doentes. Por quê? Falta de cuidado. Porque a mãe, e não adianta dar antibiótico para essa criança de 3, 4, 5, 10 anos. Tem que ensinar a mãe o que fazer. Só que essa mãe está lá, daqui 1 ano ela tem mais um filho. Daqui mais 2 anos, mais 2 filhos. E cada dia que passa internando o número de crianças dela, vai só internando cada vez mais doente. Ela continua lá, comprando leite de caixinha, dando sacolé, né, picolé de saquinho no final de semana, comprando biscoito passatempo. Marco, é verdade, entendeu? E mas fica esse jogo, né? Zulene, eu preciso fazer uma ponderação, porque assim, nós estamos numa sociedade a qual o sistema nos torna obrigado a entrar nesse ciclo de vida, a qual nós não temos mais terreno. Em Palmas, eu fui alugar uma casa, não existe casa com área de escoagem, nem os 20% de escoagem de água da chuva não tem. Acabei de ver na esquina aqui, eles cortaram uma mangueira que tinha na esquina, uma mangueira maravilhosa. Eu falei, o que aconteceu? Eu olhei para o lado, tinham cortado toda a copa da árvore. Exatamente. Então, nós não temos nenhuma educação para que tenha horta em casa, que nós mantenhamos as frutíferas, nem a castanha baru do nosso cerrado, que vende a R$100 o quilo, os caras passam o correntão, sendo que o gado come a casca dela. Nós não temos o mínimo de educação para poder dizer que isso está errado e agora mães e pais, vocês estão cometendo um crime com as suas crianças, estão adoecendo a sociedade, e estamos mesmo. Você está correta. Agora eu quero saber assim, como que nós vamos, dentro do conceito e da realidade que nós temos plausíveis, de pai e mãe. Eu tenho uma filha pequena, eu tenho dificuldade em tempo em fazer um suco para a criança, sim, e eu fico com medo de saber quanto tempo dura esse suco fora da geladeira, será que dura até o intervalo do lanche, né? O que levar de lanche para a criança? Então a gente precisa trabalhar realmente uma questão, daí o Conselho pode ajudar, numa questão de reeducação dos nossos hábitos de consumo, né? Porque não é só a gente dizer está tudo errado. Isso. Agora, como é que a gente, com base na nossa realidade, porque as casas em Palmas não têm quintal. Os terrenos, agora eles geminam para vender, não sei por que é autorizado no plano diretor isso, que não tem nem lugar para estacionar na frente da casa, né? Então, como é que você faz para ir dentro desse circuito de um êxodo rural que houve, muito grande, agora tomado pelos grandes latifúndios, principalmente de soja, que é o cultivo mais barato, com menos mão de obra e um dos mais danosos à sociedade de toda uma sociedade, que contamina os rios, né? Daí você, vizinho de um produtor de soja, eu não consigo plantar um alimento orgânico porque o rio, o meu poço artesiano vai estar todo contaminado com água que eu mesmo vou estar ficando doente. Exatamente. Como é que a gente pode, então, dentro desse conceito, Zulene, fazer isso? Porque eu não tenho espaço para uma horta. Isso. Beleza. Eu fui a pessoa criada comendo o que tivesse em casa no café da manhã. Então, o que precisa fazer um pouco é esse retorno. É não comprar o biscoitinho Ana Maria, o bolinho Ana Maria para mandar para a escola. É preciso fazer um processo educativo dentro das próprias escolas, lá nos lanches das escolas. Essas crianças voltaram a consumir, por exemplo, aí, mandioca no café da manhã, batata doce, o inhame. Aí você faz isso em forma de bolo, faz isso em forma de pãozinho, certo? É possível sim, Marcos, desde que exista políticas públicas. Aí, por exemplo, incentiva os pequenos produtores a produzir mandioca para essas escolas, para essa prefeitura comprar. Incentiva essa produção de milho não transgênico, pelo menos isso, não transgênico, para essas crianças consumir pamonha no café da manhã, curau no café da manhã.
O incentivo ao uso do coco. Gente, o coco é fantástico. Você faz aí um café da manhã para uma criança, mesmo que seja o milho, ali a base do milho, ele é amido, mas quando ele é de verdade, quando ele é mais fresco, quando ele é bom mesmo, né, natural ali, o milho de verdade, você adiciona o coco, você utiliza ali o cuscuz desse milho, você utiliza a aveia, que eu acabei de falar, que é um produto barato, extremamente nutritivo, faz bem para tudo. O que precisa, Marcos, é o incentivo para que os mercados, as grandes indústrias de alimentos, de produtos alimentícios, percam um pouco do espaço. Aí o que acontece? É um trabalho de anos. Por quê? Vai precisar ser lá do início. E só políticas públicas podem fazer isso. Começar já a colocar aquela merendeira para preparar o alimento das crianças, ela já vem com essa consciência. Vamos cozinhar uma panela de mandioca. Aí você fala assim, vamos cozinhar uma panela de mandioca e vamos fazer uma carne daquele porco, daquele boi, daquele animal que foi criado ali pelo seu Raimundo, e a gente vai dar para as crianças comer, não tem problema nenhum. Essa não é a grande questão. O problema todo é pegar um biscoitinho Ana Maria, um biscoitinho, um pãozinho de cachorro quente, colocar uma salsicha no meio, dar para essas crianças comer e dar um copo de leite de caixinha em cima com Toddy. Isso é de lascar, entendeu? Isso é de lascar. Aí as crianças realmente comem, estão lá pré-obesas, entendeu? Altamente cansadas, irritadas, briguentas, porque lá no passado, a Maria Antonieta disse, dê brioches para os pobres, que eles ficam ali, todo mundo meio, né, grogue. Por quê? O trigo já tinha conotação. Quando a Maria Antonieta mandou dar brioches para os pobres, lá na França do século XIII, lá quando ela morreu enforcada, era para deixar os pobres sem ação, porque o trigo ele tem essa capacidade por causa do açúcar. Não é porque Maria Antonieta quer dizer que os pobres mereciam brioche, porque na época brioche era um troço muito poderoso, né? Só os grandes, só os reis comiam. O milho, hoje em dia, esse adoecimento das crianças, tudo hoje virou autista, tudo hoje virou criança com déficit de atenção. É comida, gente, ruim. Isso é comida ruim, muito celular, muito distanciamento de pai, dorme pouco. Como que vai produzir? Estudo de manhã, criança não ficou para estudar de manhã, já a neurociência já prova isso hoje, entendeu? Porque o cérebro da criança, ele não funciona de manhã, até 12 anos em média, entendeu? É preciso que elas durmam à tarde que elas produzem, entendeu? Que vão para a cama cedo, levantem cedo. Programa sobre isso, né? Você para mim, não sabia desse estudo, não. Depois você me passa. Pois exatamente, é sim, entendeu? Então, o que acontece? É possível mudar, só que não é a curto prazo e também não é eu, por exemplo, eu sozinha, nem só o colega, nem só você. Tem que haver lá de dentro. Quando chegar alguém na escola, por exemplo, que é onde está a base do ensinamento, a criança sai de casa para ir para a escola todos os dias. Então, ela é extensão de comportamento, de atitude. E essa criança, ao chegar em casa, ela precisa ter um almoço, arroz, feijão, legumes cozidos, né? Porque ela vai estar ligando esse processo todo. Se ela chega em casa e encontra um miojo para comer, se lá na escola ela come uma batata doce, come o curau, come a pamonha, come as coisas de milho natural, se levam elas para visitar a horta de onde elas comem as coisas. Ela chega em casa e tem um miojo para elas comerem, isso não vai gerar educação nessas crianças. Aí precisa educar pai, sem açúcar e sem queijo, né? Oi? Pamonha sem açúcar e sem queijo. Sem açúcar e sem queijo de preferência. Mas eu estou falando assim mesmo no mundo platônico, né? Um troço ideal, né? A gente vai ter que encerrar. A gente vai com certeza voltar a conversar sobre isso. Daniel, eu só queria as suas considerações finais e que você colocasse o seguinte: dentro do exposto, você acha que a gente poderia fazer uma... Porque lá no Paraná, o governo que eu participei foi audacioso. Ele, por exemplo, ele proibiu a embalagem Tetra Pak no estado, porque era um passivo ambiental para os lixões e aterros sanitários, né? Ele conseguiu fazer um ajuste de conduta, não proibiu, mas enfim. Você acha que isso, diante do exposto, que a gente está adoecendo, a população gastando muito com as políticas públicas voltadas à saúde, você acha que um caminho, depois do Nene,
seria proibir esses alimentos processados? Você acha que a gente conseguiria em algum momento fazer principalmente para as crianças, ou começar pelas crianças? Bom, essa questão dos alimentos processados é uma discussão já desde 2005, né? O CONSEA, eu falo o CONSEA Nacional, que foi extinto em 2019, né? Então, já vinha se discutindo todo esse processo. Então, quando nós falávamos sobre essa não processado, não consumo-se processado, isso também era uma ameaça para as grandes empresas. Então, quer dizer, uma vez que a população consciente, ele vai deixar de comprar. Então, para as empresas, até essa discussão do Conselho era uma ameaça para eles. A gente recebeu, né, eu na época fazia parte da CPCE, que é a Comissão de Presidente de Conselho dos Estados, que eu fui presidente do Conselho por 2 mandatos. Então, a gente recebia o pessoal da Sadia, o pessoal da Coca-Cola também, né, o pessoal das outras empresas, da Seara, enfim. Então, eles queriam justificar que aquele produto que era processado não era um produto que prejudicava a vida da saúde das pessoas. Aquele produto não prejudicava as crianças, que, inclusive, gostaria muito que pudesse ser inserido no contexto da merenda escolar. Exatamente. Então, e o Conselho batia de cima. Então, isso gerou também uma discussão dentro do Conselho de Nutrição. Então, quanto alguns eram a favor, outros dentro da profissão eram contra. Então, isso só se efetiva com discussão de uma política pública direcionada e trabalhar com grupos. Então, esses grupos quais são eles? São os grupos que queiram a qualidade de vida, porque a gente não consegue trazer todo mundo para a roda. Entendeu, Marcos? A gente não consegue. Mas, dentro desses, tem aquelas pessoas que procuram, que a Zulene até falou, uma alimentação saudável. E, muitas das vezes, não consomem por falta de conhecimento, de esclarecimento. Então, a partir desse conhecimento, as pessoas começam a mudar o seu hábito. Então, eu queria só deixar uma deixa aqui, quando você falou sobre a questão das políticas públicas, e por que não tem um espaço para processar as frutas, né? Realmente, o Tocantins nunca avançou. Nós tivemos agora um levantamento de banco de alimentos que pudesse justamente fazer isso, certo? Aproveitar esses produtos. Nós não conseguimos, porque não tem. Por quê? Porque não tem investimento. Por exemplo, a sociedade civil não consegue montar uma mini indústria dessa. Entendeu? Porque precisa de recurso. Porque para montar uma despolpadeira, isso precisa de o quê? De um apoio de recursos do governo federal. Então, isso é políticas públicas, sim. E o nosso Estado, nós não temos. Hoje, a Zulete falou muito bem aí, você acha que frisou, nós não temos. Então, Palmas poderia ter, não temos. Então, passou agora uma questão da política, né, aí que os próprios candidatos vinham falando muitas propostas, mas em relação à segurança alimentar, foi um ou foi dois que pontuou essa questão. Não teve. Os interesses são outros. Então, quem paga todo esse processo é a população. E quando isso chega, é o número de doenças, de morte, enfim, desnutrição. E sem falar na fome. Né? Exatamente. Não vou adentrar agora, mas nós temos aí o índice de pessoas no Estado. Então, tudo isso é um tema que traz muitos questionamentos, e esse espaço, eu acredito que é um espaço ideal para a gente discutir, porque é muita coisa, viu, Marcos? É isso aí. Maravilha. Obrigado, Daniel. Né? O Daniel é assistente social, especialista em políticas públicas, conselheiro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Tocantins, do CONSEA. Muito obrigado pela sua participação. Zulene, eu quero te agradecer também, nosso tempo está estourado. Nós vamos sim voltar a conversar em outras oportunidades, com temas mais pontuais. Todas as suas considerações foram fantásticas, me assustaram muito. Né? Eu estou agora em alerta, é sério, estou em alerta e eu acho que agora na responsabilidade, né, de levar esse assunto adiante, nos aprofundar mais e embarcar mais nesse diálogo. Daniel, conte conosco, com a Gazeta aqui, para que a gente faça pressão na sociedade, onde for necessário, para a gente poder, né, diminuir, porque se a gente entrar no argumento que vai diminuir o investimento em saúde, ou vai liberar a saúde para quem realmente, de fato, precisa, e não a gente começar a entrar na onda de provocar doenças, e sim na onda
fazer usar a alimentação como na Índia mesmo fazem, né? A alimentação como um medicamento, como um tratamento, né? Que é a Ayurveda, um dos princípios da Ayurveda, né? Exatamente. Então, a gente consegue economizar muito nos recursos para a saúde e poder pensar em outras coisas mais interessantes. Então, contem conosco. A Zulene também é especialista em gastronomia natural, especialista em saúde da mulher, cosmetóloga, esteticista e também terapeuta alimentar da Ayurveda. Eu gostaria de agradecer demais a participação de vocês. Infelizmente, a Leidiane tentou entrar aqui, ela teve muitos problemas na internet, não conseguiu, depois eu volto a falar com ela, porque ela trabalha também com cursos e as punk, né? As plantas não convencionais comestíveis, que seria fantástico. Também um crescimento muito grande que a gente tem, às vezes, no meio de um bosque ou na nossa casa, algumas plantinhas, como, por exemplo, o bougainville, que pode dar um chazinho ótimo, né? E faz bem à saúde e não tem problema com venenos, né, agrotóxicos. Né? Então, eu vou voltar a falar com ela sim, e agradeço demais a participação de vocês. E com isso a gente encerra o nosso terço ambiental especial de hoje sobre alimentos saudáveis e naturais, e a gente vai voltar com certeza a falar mais sobre isso. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.